só que está aqui em casa neste 1º de maio, chuvoso e pandémico. Pronto, o título da minha palestra é Curating a COVID-19 Data Repository, Tales and Technicalities. E o que é isto? Pronto, eu pertenço a uma associação sem fins lucrativos, chamada Data Science for Social Good Portugal, e o que nós estamos vindo a fazer é criar um repositório com dados sobre esta pandemia de Covid-19 em Portugal. Pronto, qual é o core então da nossa associação? Normalmente o que nós fazemos não é isto, não é estar aqui a criar repositórios de dados. O que nós temos uma fórmula muito simples para os nossos projetos que tentamos replicar, que é juntar um grupo de pessoas, que são os voluntários, e estes voluntários podem ser pessoas como data scientists, pessoal com entusiasmo por dados, podem ser developers, designers ou pessoas que tenham muito conhecimento de domínio sobre um dado projeto. Ou seja, são pessoas que têm tempo livre para colaborar connosco, sem qualquer tipo de pagamento e que têm gosto por dados. Então, juntamos estes voluntários com beneficiários e os beneficiários são caridades, NGOs ou organizações da administração pública. Pronto, esta combinação das duas pessoas gera então os nossos projetos, que tentamos que tenham duração de cerca de 1 a 3 meses, com o objetivo de criar não coisas com muita inovação científica, mas coisas que sejam intrigáveis, ou seja, que sejam pequenas, simples, mas que consigam trazer bastante valor aos beneficiários que estamos a tentar ajudar. Isto são coisas como relatórios, visualizações interativas, modelos preditivos para alguma coisa que eles queiram, etc. Pronto, atualmente nós já desenvolvemos um projeto com a Rotaract em conjunto com a Liga Portuguesa contra o Cancro. De momento estamos a trabalhar com a Associação Zoófila Portuguesa, mas temos alguns projetos no futuro que estão a ser construídos com a VOST, a associação que desenvolveu o Fogos.pt e o site Já Não Dá para Abastecer, com a Fruta Feia e com a revista Cais. Se quiserem mais informação sobre os projetos atuais e passados, convido-vos a ir ao nosso site, dssg.pt, e que tem lá, aqui não tenho muito tempo para estar a detalhar. Pronto, então, qual foi a nossa motivação para isto? Então, desde o início da pandemia, a Direção-Geral da Saúde tem vindo a fornecer uns reportes diários, sob a forma de um boletim, que é basicamente um fecheiro PDF. No entanto, pelo mero facto disto ser um fecheiro PDF, nós temos aqui dados que estão num formato fechado, do qual não é muito fácil extrair conhecimento. É também não estruturado, porque está sob a forma de texto, não é uma tabela. Não tem metadados ou dicionários de dados associados. Por exemplo, o conceito de recuperado já mudou 2 vezes ao longo do tempo. O conceito de caso suspeito já mudou 2 ou 3 vezes e não está refletido em nenhum lado no boletim quais são esses conceitos. E há também uma alta variabilidade no formato deste relatório ao longo dos tempos. Em paralelo com isto, a comunidade dos dados tem vindo a criar montes de análises sobre o Covid-19. Por exemplo, a previsão do número de casos daqui a 7 dias. Certeza que vocês já viram muitas coisas dessas nas redes sociais. E a meio de março havia um rácio de sinal para ruído muito baixo. Toda a gente andava a fazer estas análises. Não havia um repositório de dados comum e validado para que as pessoas pudessem usar e estava toda a gente a ir aos PDFs e a extrair os valores manualmente. Pronto, e porquê é que devemos ter dados abertos e fiáveis? Portanto, principalmente nesta pandemia é muito importante que haja transparência e accountability, não sei a tradução para português disto, em relação a isto, porque os dados são uma ferramenta muito forte para é muito necessário ter uma fonte de conhecimento comum e validada que as pessoas possam usar e confiar, pois isto leva a que haja muito potencial para que tanto a academia como a indústria e como as próprias pessoas se envolvam nisto, que estudem os dados e que colaborem durante o seu tempo livre. E trago-vos a seguir um grande exemplo de que é que se pode fazer tendo dados abertos e fiáveis, que é o repositório do GitHub da Proteção Civil Italiana. Pronto, a Proteção Civil Italiana, desde o início da pandemia, tem vindo a disponibilizar num repositório do GitHub todos os dias dados muito detalhados sobre os casos de Covid-19 em Itália e tem montes de ficheiros com dicionários de dados associados, explicam tudo o que significa as variáveis, as alterações que são feitas, etc. E disponibilizam também ficheiros deste tipo, JSON e Shape, que são usados depois para fazer mapas
em programas tipo Python ou R, a partir dos dados dos ficheiros que tem no repositório. Pronto, e até ao momento nós reparamos que não havia sinais de uma estratégia de dados por parte da DGS. Então o que nós pensamos foi, será que podemos nós simular este repositório de dados italianos em Portugal, com os dados que a DGS anda a fornecer? Pronto, e parece que podemos. O que nós fizemos foi lançar um repositório chamado Covid-19 PT Data, podem pesquisar, que pode ser aberto no Excel ou no Notepad, contendo dados epidemiológicos desde 26 de fevereiro até 14 de março, assim como um arquivo de todos os relatórios, todos os boletins para as pessoas consultarem. Até o momento nós estávamos a inserir dados manualmente, mas estávamos a planear em introduzir OCR para automatizar isto. E tínhamos um dicionário de dados bastante compreensivo, que era o primeiro em Portugal, para o nosso conhecimento, ou seja, continha o mapeamento entre as colunas, o seu significado e os valores possíveis. Pronto, mas no início percebemos que usar OCR para automatizar isto não era uma boa ideia. E porquê? Pronto, este é o primeiro relatório, este é o segundo relatório, apenas um dia depois, e este é o quarto relatório, apenas 2 dias depois. Já temos aqui uma variedade de formatos mesmo muito grande, e estar a automatizar coisas num formato que varia tanto e que é não estruturado, só ia estar a retirar a nossa sanidade mental, que íamos tentar a mudar o código todos os dias. Pronto, apenas alguns dias depois de lançarmos o repositório, começamos a introduzir fontes extras de dados, para além destes dados do boletim que a DGS fornece, que era para as pessoas poderem estudar o impacto do Covid-19 em áreas relacionadas. E até hoje temos estas fontes, que são dados da área da saúde, do Sistema Nacional de Saúde, extraídos do portal de transparência CNS24, que é um portal de dados abertos. Alguns destes estão desatualizados porque o SNS24 parou de desatualizar perto do início da pandemia. Temos também dados de eventos extraídos da Proteção Civil Portuguesa e também medidas governamentais de confinamento. Temos dados demográficos, como densidade populacional, coisas extraídas a partir da Pordata. Temos coisas sobre gestão de informação, ou seja, notícias, que são os títulos e as descrições de notícias, e respostas a perguntas técnicas numa FAQ feita pelo ISPU, que é atualizada com muita frequência, e tivemos aqui a contribuição de um voluntário para estrear automaticamente isso. E temos também dados cartográficos, que permitem fazer o plot de mapas. Pronto, e a partir daqui que começou o nosso ciclo de updates manuais, e tínhamos de manter este repositório diariamente, sem ter um contrato, algo que nos obrigasse a manter a qualidade disto ao longo do tempo. Pronto, no dia 18/3 tivemos a primeira contribuição na comunidade. O voluntário João Palmeiro adicionou os tais dados cartográficos para fazer plot dos casos no mapa de Portugal. A 29/3 começamos a apostar na fiabilidade destes dados, com a adição de uma suite de testes. E porquê que precisamos fazer isto? Porque à medida que íamos tendo mais complexidade dos dados do nosso repositório, percebemos que estar a introduzir manualmente dados podíamos ter alguns erros devido, por exemplo, ler mal os valores que estão no boletim, colocar a data errada, colocar a data num formato diferente do que estava standardizado no repositório, etc. E já começámos a ter muitos usuários institucionais a usar este repositório. Ou seja, as pessoas estavam a usar isto para coisas muito sérias. Então, o que fizemos foi usar uma biblioteca de Python chamada o PyTest, para fazer uma suite de cerca de 100 validações de dados que permitiam garantir que tínhamos alguma qualidade no nosso repositório. E são coisas simples, por exemplo, o número de casos por região tem de ser igual ao número total de casos, as colunas têm de ter um certo tipo de dados, tipo a data tem de estar num certo formato para não estourar com os scripts que as pessoas já andaram a desenvolver, etc. Pronto, no dia 9/4, nós escrevemos uma carta aberta para a DGS. A este ponto, nós tínhamos andado a atualizar estes dados há cerca de um mês e percebemos o dataset e as suas falhas ao longo do tempo. Mas havia imensos erros e inconsistências da DGS ao mesmo tempo havia muita pressão pública para lançar estes dados abertos e para ter transparência, mas não havia sinais de uma estratégia de dados própria. Então nós pensamos que podíamos ajudar. Pronto. E como é que nós fizemos isto? Nós juntamos algumas instituições para termos mais credibilidade institucional e experiência médica
que foram a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, o Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, o Sintesis, a FMUP e o movimento Tech for Covid. Pronto, então escrevemos o combate à pandemia Covid-19 em Portugal, com um feedback construtivo e acionável, assim como uma oferta de ajuda pro bono que foi enviada para o gabinete da DGS e para os mídias portugueses. Pronto, então lá foi a carta. Tivemos muita exposição nos mídias, por exemplo, na Rádio Renascença, no Jornal de Notícias, no Jornal Expresso, que indicava que nós tínhamos feito uma oferta de ajuda. Pronto, para além disto, nós não tivemos ainda resposta da DGS, mas continuamos a tentar chegar a eles através de outros canais, porque a oferta por ajuda continua sempre disponível. Temos tido muito apoio nas redes sociais e temos mantido este assunto nos cabeçalhos das notícias, continuando a ter pressão pública. Chegamos ao ponto de ter uma proposta de resolução no Parlamento português, mesmo para disponibilizar estes dados num formato mais aberto e para manter isto atualizado com dicionário de dados associado. Portanto, os dados estão a ser cada vez mais uma causa. No dia 11/4, começamos a automatizar este processo de extração de dados, com a ajuda de uma voluntária, a Teresa Salazar, o que significava que não precisávamos de preencher manualmente 84 colunas todos os dias. Isto usava uma biblioteca de Python chamada TextTract e depois tinha um conjunto de regras heurísticas que assumiam que o formato de boletim não variava muito. Pronto, no dia 15/4 começamos a ter uma pipeline de extração de dados quase completamente automática. Usávamos uma ferramenta chamada GitHub Actions. O que nós tínhamos de fazer era só mudar o link do relatório, depois aquilo sacava o PDF automaticamente, extraía os dados, atualizava o fecheiro CSV e corria os testes que falei nos slides anteriores para validar isso. Pronto, depois disso tínhamos um voluntário ainda a confirmar que estava tudo ok e só depois é que isto ia para o público. Pronto, no nosso GitHub nós temos um showcase dos projetos que as pessoas têm vindo a fazer com estes dados. Temos vindo a ter colaborações a nível de data visualization, de data journalist, temos um artigo no público, por exemplo, de questionários epidemiológicos com usos institucionais ou modelos preditivos, etc. Os projetos são tanto pessoais como académicos. Portanto, aqui tem alguns links, depois posso partilhar os slides, mas podem simplesmente ir ao nosso site ou ao nosso GitHub. Mas já tivemos alguns usos do nosso repositório no Jornal Público, pelo Rui Barros e Inês Correia. Temos também aqui usos institucionais da Universidade do Minho e do INESCTEC. Temos muitas coisas que são atualizadas diariamente com base no nosso repositório. Pronto, então, o que é que nos falta fazer? No futuro próximo, nós estamos a planear adicionar os dados dos concelhos, assim como recursos cartográficos para poder visualizá-los em ferramentas de software, assim como o número de testes que são feitos diariamente. Caso as pessoas estejam interessadas em ajudar, nós temos feito o desenvolvimento de forma muito transparente, temos tudo aqui no nosso repositório no GitHub, criamos um issue quando queremos fazer alguma coisa, mas temos algumas coisas planeadas no futuro próximo, como perceber automaticamente quando é que sai um novo relatório, adicionar dados de mortalidade do portal oficial de óbito português, e espalhar a palavra que nós estamos a fazer isto para a DGS, para que eles aceitem a nossa oferta por ajuda e colaborem connosco. Portanto, este slide final tem só as nossas redes sociais e nós estamos sempre a aceitar pessoas para serem voluntários, mesmo que não tenham muito conhecimento de dados, é só preencher o... Ultrapassei um bocadinho, mas... Não, tudo bem, tudo bem. Obrigada, Paulo.